Quero saudar e cumprimentar os irmãos na bendita paz do nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero louvar a Deus pelas nossas vidas e por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante do Senhor nesta manhã. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade que me concede de poder trazer a palavra do Senhor com os irmãos para juntos meditarmos, juntos aprendermos do Senhor nesta manhã. Aleluia. Então que nos nossos corações haja essa disponibilidade de falar, de dizer diante do Senhor: fala, Pai, que o teu filho ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. João, capítulo número 4. Um capítulo sobejamente conhecido pela maioria, se não por todos aqueles que são leitores da palavra do Senhor e que não, com certeza, em algum momento já ouviu falar a respeito desse capítulo em particular. Amém? João, capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 39 a 42. João, capítulo de número 4, versículos 39 a 42. Assim diz a palavra do Senhor: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E depois de ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Então nós estamos aqui diante dessa declaração, dos samaritanos que diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, já não é pelo que você nos disse que nós cremos. Nós não acreditamos agora nele simplesmente porque você nos contou sobre ele, mas porque nós mesmos o ouvimos, nós mesmos o vimos, nós mesmos tivemos esse encontro com ele. E esse encontro que nós tivemos com ele, nós chegamos a essa conclusão que agora nós sabemos, não por ouvir dizer. Agora nós sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Então essas palavras são ditas num contexto em que, numa dessas vezes, Jesus decide sair da Judeia para a Galileia. E a Bíblia vem contar que era necessário então que Jesus passasse por Samaria. E quando Jesus passa por Samaria, Jesus passa numa cidade em particular que a Bíblia denomina de Sicar. E junto àquela cidade, a Bíblia descreve que existia ali uma herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E junto àquela herdade tinha ali uma fonte de água. E Jesus, cansado e faminto, sedento, ele então decide se assentar junto àquela fonte de água. E a Bíblia vem dizer que quando ele se assenta, ele pega seus discípulos, alguns para que fossem comprar alguma coisa. E o João, que narra essa história, ele foi um dos que não foi. Ele ficou ali fazendo companhia ao mestre. E Jesus, e a Bíblia vem descrever então que, chegando a hora sexta, apareceu ali uma mulher que vinha tirar água.
E quando aparece aquela mulher, encontra Jesus ali do lado do poço. E Jesus diz para a mulher: dá-me de beber. Amém? Jesus diz para a mulher: dá-me de beber. Jesus começa a se apresentar à mulher, primeiramente, como alguém que necessita de alguma coisa, como alguém que necessita da ajuda da mulher. E a mulher, admirada, perplexa e pasmada, diz para ele: como tu, sendo judeu, pedes a mim, logo eu que sou mulher samaritana, logo eu que sou mulher de Samaria? A Bíblia vai dizer que ela diz essas palavras porque não existia um bom relacionamento entre os judeus e os samaritanos. A comunicação deles não era saudável. E Jesus diz para a mulher que, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, não seria ele a te pedir, mas você iria lhe pedir e ele iria te dar água viva. Aleluia! Mostrando que Jesus, ele é aquele que conhece as nossas necessidades. Amém? Jesus é aquele que conhece as minhas e as suas necessidades. E nós vemos que a Bíblia, essa história então vai acontecendo. Jesus vai conversando com a mulher em torno de vários assuntos. E quando chega no versículo 25 do capítulo 4 de João, a Bíblia vai dizer que a mulher disse para Jesus, depois de toda a conversa que eles tiveram: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Amém? O Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Nos anunciará todas as coisas que nós queremos saber. Nos anunciará todas as coisas que nós queremos ouvir. E Jesus diz para a mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Uma das coisas que nós podemos ver é que os samaritanos, eles tinham conhecimento a respeito da vinda de Cristo. Tal é que eles tinham diretrizes de como é que eles iriam conseguir identificar o Cristo. Porque ela disse que eu sei que o Cristo vem, e quando ele vier, ele nos dirá tudo. E quando ele nos anunciar tudo, então nós verdadeiramente vamos saber que esse é o Cristo. E uma das coisas que a mulher samaritana, ou que as pessoas de Samaria esperavam que o Cristo viesse lhes informar, é a respeito de estabelecimento de um sítio onde a adoração a Deus ela deveria ser feita. Porque na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela diz, quando descobre que Jesus é profeta, ela diz que nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então eles esperavam que Jesus viria e estabeleceria um lugar onde deveria ser o centro da adoração. Na verdade, Jesus veio e fez isso. Ele diz que os verdadeiros adoradores agora não adoram ao Pai no monte ou em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. E são os tais que Deus procura. Aleluia! E são os tais que Deus procura, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Então, depois dessa conversa, a Bíblia vai descrever que a mulher, 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Os homens da Samaria, depois de ouvirem essa declaração da mulher, a Bíblia vai descrever que todos aqueles saíram e foram ter com eles. É quando nós encontramos no versículo 39 que a Bíblia vem dizer: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra que a mulher lhe disse, creram nele pela palavra que a mulher testificou, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Aleluia! Disse-me tudo quanto tenho feito. E desses samaritanos que foram lá, não são todos que de primeira
creram em Jesus. Porque a mulher, ela não chegou e disse, Ele é o Cristo. A mulher chegou e disse, porventura, não é Ele o Cristo? Aleluia. Porventura, não é Ele o Cristo? Então, dentro dessa declaração, dentro de tudo que a mulher disse para os samaritanos, existiam aqueles que verdadeiramente creram que Ele era o Cristo e foram lá. Mas também existiam aqueles que tinham dúvida, será? Deixa ele confirmar. Eu vou escrever que esses também foram lá. E quando eles chegam lá, eles se deparam com Jesus. Eles ficam ali a ouvir as palavras do Mestre, ficam ali a ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. E a Bíblia vai descrever então que depois daquele todo cenário onde estiveram ali a aprender do Mestre, eles pedem para Jesus para que ficasse com eles durante 2 dias. E a Bíblia vai dizer que Jesus ficou com aqueles samaritanos durante 2 dias. E foram 2 dias cheios que os samaritanos ficaram aprendendo de Jesus. Por essa razão, eles se levantam e dizem para a mulher, eles agora que foram até a Jesus através do convite da mulher, que foram até a Jesus através daquilo que a mulher lhes disse, eles agora voltam e dizem, voltam e dizem para a mulher, já não é pelo que você disse a nós, que nós agora cremos nele. Já não são pelas tuas palavras que nós cremos nele, mas porque nós ouvimos, porque nós o ouvimos, porque nós o conhecemos, aleluia, porque nós o conhecemos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, aleluia. E com base nessa declaração dos samaritanos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da necessidade de conhecermos a Deus de forma íntima, a respeito da necessidade de conhecermos a Deus de forma pessoal, de forma particular, de forma singular, e não simplesmente conhecer a Deus por ouvir falar. Aleluia. Então, conhecer a Deus de forma íntima e de forma superficial são 2 experiências profundas, diferentes e com impactos também de forma profunda na vida de cada um. Aleluia! Na vida de cada um de nós. Então, conhecer a Deus de forma superficial, o que seria? Conhecer a Deus de forma superficial seria então adquirir um conhecimento intelectual sobre Ele, saber fatos sobre Ele, mas não ter um relacionamento pessoal com Ele, não ter um relacionamento profundo com Ele, não ter um relacionamento transformador com Ele. Isso é que é conhecer a Deus de forma superficial, aleluia. E a informação, o conhecimento que nós vamos ter a Deus de forma superficial, ele não gera em nós nenhuma mudança, não gera em nós nenhuma transformação. É como se nós ouvíssemos algo que não nos interessasse. Simplesmente nós ouvimos e aquilo fica um conhecimento, mas aquilo que nós ouvimos ela não gera mudança, não gera nenhum impacto nas nossas vidas. Assim também é com Deus. Quem não sabe sobre Deus, quem não sabe fatos sobre Deus, quem nunca ouviu falar de Deus, se nós formos a sair para a rua agora, perguntarmos quem é Deus, as pessoas dirão que Deus é aquilo, Deus é isso. E dentre as características, dentre a definição que as pessoas vão dar de Deus, todas elas estarão certas. E se nós perguntarmos às pessoas quem é Jesus, as pessoas dirão que não, Jesus é o Salvador do mundo, que não, Jesus é aquele que morreu por nós. Mas que impacto isso traz na tua vida? Que impacto isso gera em você? O simples fato de saber que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que impacto isso vai gerar em você? Porque isso é que vai fazer a total diferença. Aleluia! Isso é que vai fazer a total diferença. Quando nós vamos ver em Mateus, capítulo de número 7,
versículo de número 23, a Bíblia vem descrever que o Senhor Jesus, ele dizia essas coisas, né? Versículo 23, então lhes direi abertamente, começando no versículo 22, diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Versículo 26 diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Jesus conta aqui de pessoas que tinham conhecimento, de pessoas que se chegavam diante de Deus e declaravam que Jesus era o Senhor das suas vidas. Mas o seu estilo de vida era contrário àquilo que eles declaravam. O seu estilo de vida era contrário àquilo que eles diziam. É meio que o que eles falavam de boca para fora. O conhecimento que eles tinham do Mestre, do senhorio de Deus, não gerava nenhuma transformação. Por isso Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Conheciam a palavra de Deus, tinham conhecimento sobre Deus. Aleluia. Tinham conhecimento sobre Deus. Mas o conhecimento que eles tinham sobre Deus era um conhecimento superficial, que não lhes levava a nenhuma transformação. Assim também somos muitos de nós, né? Quantos de nós não têm conhecimento de que Deus aborrece o pecado? Quantos de nós não têm conhecimento de que Deus abomina o pecado? Deus odeia o pecado, Deus não suporta o pecado. Mas mesmo assim, nós continuamos vivendo na prática do pecado. Como se o conhecimento que de Deus nós tivéssemos não fosse suficiente para nos transformar. Aleluia. E sendo assim, nós adquirimos um conhecimento superficial de Deus. Sabemos que Deus é santo, mas isso não gera nenhuma mudança em nós. Sabemos que Deus é santo, mas isso não gera nenhum impacto em nós. Simplesmente temos conhecimento. E é um conhecimento superficial de quem Deus é. Aleluia. De quem Deus é. Mas nesta manhã, o convite do Senhor é para que possamos nos aprofundar no conhecimento da pessoa dele. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos do Espírito Santo, não estamos aqui simplesmente a falar de teorias. Não. O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser sentida, que pode ser conhecida. Aleluia. Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos entender, irmãos, que a falta de conhecimento de Deus, ela vai gerar em nós, primeiro vai gerar em nós falta de segurança, vai gerar em nós falta de confiança e vai gerar em nós falta de dependência dele. Aleluia. E em tempos de crises, em tempos de dificuldades, em tempos de adversidade, quando nós não temos esse conhecimento de Deus, quando nós não conhecemos aquilo que é o caráter de Deus, a nossa fé ela não encontra bases para permanecer. A nossa fé ela não encontra bases para permanecer diante de Deus. Por essa razão nós vemos pessoas que estão na igreja 10, 15, 25 anos, mas se levanta uma tempestade, se levanta uma aflição, se levanta uma tribulação, o que as pessoas fazem? Esquecem-se totalmente de Deus e vão à procura de outras soluções fora da presença de Deus. Isso é consequência, isso é resultado da falta de conhecimento de quem Deus é. Aleluia. É resultado da falta de conhecimento de quem Deus é. E quando nós vamos em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus dizia para os saduceus que olha, que vocês eram não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. Vocês eram não conhecendo a Deus, muito menos o poder que há nele. Por essa razão que vem uma aflição,
pessoas saem da presença do Senhor. Se levanta alguma tempestade, as pessoas desabam por falta do conhecimento de Deus. Aleluia! Por falta de conhecimento de Deus. E também precisamos entender que a falta de conhecimento de Deus, ela vai gerar em nós uma religiosidade vazia e vai nos tornar hipócritas. Amém? Sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento do Deus que nós servimos, sem o conhecimento do Deus que nós adoramos, a nossa adoração ela se torna vazia, ela se torna um ritual sem significado, e nós fazemos as coisas para manter a aparência simplesmente. Vamos na casa do Senhor todos os domingos, simplesmente para que as pessoas saibam que eu estive lá. E Jesus dizia, nem para os fariseus, que este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Consequência da falta de conhecimento de Deus. Amém? Consequência da falta de conhecimento de Deus. E a falta de conhecimento de Deus, ela vai gerar em nós falta de paz interior. Quando nós não temos um conhecimento sólido de quem Deus é, a nossa vida ela se torna um caos interior. A nossa vida ela se torna um vazio. E por conta desse vazio que há em nós, nós procuramos preencher o vazio com coisas. No lugar de Deus, nós procuramos nos satisfazer em coisas passageiras. Procuramos nos deleitar em coisas vãs. Alguns se deleitam na fama. Alguns se deleitam nos relacionamentos. Alguns se deleitam até no dinheiro. Consequência da falta de conhecimento de Deus. Aleluia! Consequência da falta de conhecimento de Deus. E a falta de conhecimento de quem Deus é, ela vai gerar em nós incapacidade de resistir ao pecado e às tentações. Quando nós não temos o conhecimento de Deus, a nossa mente ela se priva de conhecer aquilo que é a consciência e as consequências do pecado. Por essa razão, vivemos de forma liberal. Por essa razão, ouvimos a palavra de Deus, mas permanecemos no pecado. Amém? A falta de conhecimento de Deus, ela não vai gerar em nós força suficiente para nos libertarmos do pecado e das armas espirituais. Por essa razão, vemos no nosso meio pessoas que conhecem a Deus, pessoas que têm informação de Deus, pessoas que sabem fatos sobre Deus, mas são as mesmas pessoas que estão presas nos vícios, são as mesmas pessoas que estão presas na prostituição, estão presas no adultério, estão presas na fornicação, estão presas na masturbação, estão presas em todos os vícios. Falta de conhecimento de Deus. Aleluia! Falta de conhecimento de Deus. Não estou aqui eu a dizer que o conhecimento de Deus vai então nos isentar de todas as tribulações. Não estou aqui a dizer que o conhecimento de Deus vai nos isentar de passar por tempestades nas nossas vidas. Não. Que a falta de conhecimento de Deus nos leva à destruição. A falta de conhecimento de Deus, irmãos, nos leva à destruição. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento do Altíssimo. Aleluia! Quando não há conhecimento de Deus nas nossas vidas, então nós vivemos de forma suscetível ao engano e ao egoísmo, pensando que de nós mesmos
conseguiremos forças para vencer o pecado, pensando que de nós mesmos encontraremos forças suficientes para vencer as tentações. Diz a Bíblia, né, que não é por força, nem por violência, mas é segundo o Espírito do Senhor. Aleluia! Não é segundo a força, nem violência, é segundo o poder de Deus que opera em nossas vidas. Amém? E nós vamos ver ao longo das Escrituras Sagradas que não tem como nós termos um encontro pessoal com Cristo e nós não sairmos transformados. Não tem como nós conhecermos a Deus de forma íntima, de forma particular e permanecermos os mesmos. Não tem. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós somos transformados segundo a imagem dele. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós somos transformados segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E conhecer a Deus de forma íntima, conhecer a Deus de forma particular, ela vai muito mais além de saber fatos sobre Deus. Ela vai muito mais além de ouvir fatos sobre Deus. Aleluia! Ela é uma experiência que é vivida, aleluia, em cada um de nós, de forma particular, de forma singular. Aleluia! Significa conhecer a Deus na sua essência, significa conhecer a Deus na sua profundidade. Aleluia! Significa conhecer a Deus na sua profundidade. E esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Cristo, ele vai gerar em nós transformação, ele vai gerar em nós mudança, vai renovar o nosso caráter, vai nos levar a vivermos em santidade. Amém? E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós dependemos dele. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós confiamos nele. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós colocamos a nossa segurança nele. Aleluia! O conhecimento de Deus, ele vem gerar em nós um descanso na vontade de Deus. Aleluia! O conhecimento de Deus gera uma confiança em nós que nos permite, mesmo em tempos de adversidades, mesmo que as tempestades se levantem, nós vamos descansar no Senhor, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, porque sabemos que Ele cuida de nós. E diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então, quando nós conhecemos a Cristo, independentemente da circunstância, nós vamos declarar como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o mar ruja, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temerei mal algum. Então, o conhecimento de Deus, ele gera em nós essa segurança e nos permite descansar nele. Aleluia! Nos permite descansar nele. O conhecimento de Deus, ele vai gerar em nós uma paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio ao caos do mundo, mesmo à ansiedade do mundo, nós vamos saber que nós estamos com aquele que é o príncipe da paz. Então as circunstâncias, elas não vão nos abater, as aflições, elas não vão nos abater, porque a Bíblia diz: não andeis, pois, inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ainda que a aflição não passe, ainda que a tempestade não passe, ele diz, temos uma promessa de que o nosso coração e o nosso sentimento estará guardado, estará conservado em Cristo Jesus. Aleluia! Estará conservado em Cristo Jesus.
Então, o conhecimento de Deus, ele vai gerar em nós força suficiente para nos libertarmos de todo pecado e de todo vício. Aleluia! Só o conhecimento, aleluia, de Deus pode gerar transformação nas nossas vidas. Só a verdade conhecida em profundidade pode gerar libertação em nós. E verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E Jesus é a verdade. Diz a Bíblia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Verdadeiramente sereis livres. Então esse é o convite do Senhor para a sua igreja nesta manhã. Que não nos contentemos com aquilo que é superficial de Deus. Não. Podemos ir mais fundo. Podemos ir mais além. Jeremias, ele diz: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabes. Aleluia. Irmãos, a revelação de Deus não terminou. O conhecimento de Deus não terminou. Nos é aconselhado a conhecer e a prosseguir a conhecer a Deus. E mais do que o desejo que nós temos de conhecer a Deus, maior é o desejo de Deus de se fazer conhecer a nós. Mais do que a vontade que nós temos de conhecer a Deus, maior é a vontade de Deus se fazer conhecido nas nossas vidas. Aleluia. Irmãos, Deus não está escondido para nós. Deus não está escondido para nós. Jeremias 29, ele vem dizer, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Como conhecer a Deus? Os irmãos sabem como é que nós podemos conhecer a Deus. Não é novidade, aleluia, de como é que nós podemos conhecer a Deus. Mas nós temos que saber que para termos um conhecimento profundo de Deus, temos que ir também mais além na nossa comunhão com Ele. Porque a nossa oração de 3 minutos, ela não é suficiente para revelar a Deus a nós. A nossa oração de 3 minutos não é suficiente para gerar um conhecimento profundo de Deus em nós. Esperarmos vir ao domingo para abrir a palavra do Senhor não vai gerar em nós nenhum conhecimento de Deus. Aleluia. Não vai gerar em nós nenhum conhecimento de Deus. Amém? Então quero convidar os irmãos para que se coloquem de pé. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, a respeito dessa necessidade que há e que deve existir em cada um de nós, de procurar conhecer a Deus, de procurar ter esse laço de comunhão, de procurar ter essa intimidade com Cristo. Aleluia! De procurar ter essa intimidade com Cristo. Irmãos, essa intimidade com Deus não é algo que vai acontecer por acidente. Não. Não é algo que vai acontecer por acidente, mas é algo que vai ser cultivado de forma intencional. Então, se nós queremos conhecer a Deus, precisamos ajustar o nosso estilo de vida. Se nós queremos conhecer a Deus, precisamos ajustar a nossa rotina. Aleluia! Precisamos ajustar. E talvez você esteja aqui hoje e nunca tenha tido essa experiência de conhecer a Deus de forma particular. Assim como os samaritanos que tiveram esse encontro com Cristo e foram transformados. Se calhar você nunca teve esse encontro. Ou como Jó, que vem declarar: antes eu te conhecia por ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia! Antes simplesmente eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Então, se você está aqui e nunca teve esse contato com Deus,
Se calhar seja porque você ainda não entregou a sua vida a Cristo. O primeiro passo que nós temos de dar para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus é Jesus. Aleluia! É Jesus. Quando nós abrirmos os nossos corações para recebermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós poderemos ir mais a fundo no nosso relacionamento com o Pai. Amém? Então, se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, se você está aqui e nunca teve esse contato com Deus, nunca teve essa experiência de conhecer a Deus de forma particular e hoje quer experimentar isso, vou pedir ao irmão para que levante a sua mão e nós estaremos orando por você. Estaremos orando por vocês. Aleluia. Existe no nosso meio alguém que quer render a sua vida a Jesus, alguém que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se existe, por favor, vou pedir para que esse irmão possa levantar a sua mão e nós estaremos orando. Ou então talvez você esteja aqui e se afastou do Senhor, se afastou da comunhão, se afastou da busca da intimidade com Deus e hoje você quer retornar ao Pai. Saiba que Deus está de braços abertos, amém? E se você está aqui, também peço para que levante a sua mão e passe para aqui para frente e nós estaremos orando por você. Aleluia! Nós estaremos orando por você, amém? Se calhar para muitos de nós, né, que já conhecemos, a questão não é conhecer, mas é aprofundarmos nele, é irmos mais além nele, é irmos mais profundo na nossa comunhão com ele. Então, irmão, pode fazer esse voto hoje, pode decidir isso hoje, de buscar a Deus como irmão.